Olá pessoal, dando continuidade à nossa série sobre introdução alimentar, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a alimentação complementar, sobre a introdução alimentar para crianças que não são amamentadas, tá certo? Quando a criança, por algum motivo, não pode ser amamentada pela mãe, a mãe ela opta ou pela fórmula infantil ou geralmente pelo leite de vaca, tá? Para fazer a substituição do leite materno. É indiscutível que a fórmula infantil hoje em dia é o melhor alimento para substituir o leite materno para a criança, tá? Mas não é a realidade absoluta, pelo contrário, a grande maioria das famílias optam pelo uso do leite de vaca integral, tá? Até os 4 meses, a orientação é que a gente faça uma diluição desse leite de vaca, que a gente faça uma modificação nele para acompanhar o grau de maturidade do organismo daquela criança, tá? A proteína do leite de vaca é uma proteína de difícil de digestão, então o organismo da criança ela não tem uma maturidade suficiente para fazer a digestão dessa proteína até os 4 meses. A partir dos 4 meses a gente ainda consegue, né, fazer a digestão melhor. Então a gente aguarda até os 4 meses para poder fazer o uso do leite de vaca integral sem fazer nenhuma modificação nele, tá? Quando a gente usa fórmula infantil, até os 6 meses, a gente faz como se fosse com a amamentação, tá? É a mesma coisa, o mesmo protocolo. Até os 6 meses, fórmula exclusiva, sem água, sem chá, sem fruta, sem alimento nenhum. Somente fórmula infantil. A partir dos 6 meses, a gente entra com a introdução alimentar, com a alimentação complementar, tá? Então, a partir dos 6 meses, a gente já pode entrar com uma frutinha de manhã, no meio da manhã e à tarde, no lanchinho da tarde, e com uma papinha ou uma alimentação mesmo da fórmula, né? Pode ser BLW, aí depende do sistema que vocês vão escolher, na hora do almoço, tá? Isso por volta dos 6 meses. De 7 a 8 meses, a gente já entra com o jantar também, tá certo? Então, basicamente fórmula quando a criança acorda, frutinha no meio da manhã, almoço. No almoço, nós precisamos colocar na comidinha da criança um alimento de cada grupo. Então tem que ter um cereal, ou tubérculo, ou raiz, tem que ter uma leguminosa, né, um alimento do grupo dos feijões, uma carne, uma proteína, um ovo, alguma coisa nesse sentido. E temos que ter os vegetais, tá? Verduras e legumes, tá certo? A forma de preparo, né? Tudo bem cozidinho e tudo mais, mas basicamente é isso. Aí, você coloca também uma frutinha no meio da tarde, então o lanchinho da tarde poderia ser a fórmula mais a fruta. Inclusive, a questão da fruta, a gente pode dar um pedacinho de fruta também na hora do almoço, se quisermos, tá bom? E se a criança aceitar bem, tá certo? Mas isso depois que ela já tiver comido a comidinha ali. Aí, no jantar, assim, por volta do jantar, nos 6 meses só a fórmula mesmo, e antes de dormir a fórmula novamente. De 7 a 8 meses, aí a gente coloca o jantar igual ao almoço, tá? Mais ou menos igual ao almoço, e antes de dormir a fórmula. De 9 a 11 meses, a gente segue mais ou menos essa mesma linha de raciocínio. Só que a gente vai evoluindo na questão da quantidade, tá certo? Então, de 9 a 11 meses, a gente aumenta a quantidade do alimento para a criança, tá? 6 meses é uma quantidade que você pode colocar ali, tá? De 2 a 3 colheres de sopa. De 7 meses até 8 meses, a gente aumenta mais uma colherzinha de sopa e vai assim aumentando de uma colherzinha de sopa até a criança estar consumindo em torno de 5 a 6 colheres de sopa, quando fechar aí os 11 meses. Entre 1 aninho e 2 aninhos, aí a alimentação ela muda um pouquinho. O café da manhã passa a ser como se fosse o nosso café da manhã mesmo. Aí no caso, o leitinho, né? Pode ser o leite de vaca, inclusive o leite de vaca pode ser introduzido antes, a partir dos 8 meses. Aí a gente pode colocar o leite de vaca no lugar da fórmula se quisermos, tá?
E aí a gente coloca o leite de vaca com a fruta ou com o cereal, pode ser uma aveia, pode ser um biscoito ou um pãozinho caseiro de preferência, tá? No café da manhã, no meio da manhã uma fruta. O almoço a gente coloca também um alimento de cada grupo e uma frutinha de sobremesa se quiser, tá? E se for necessário. À tarde, mesma coisa do café da manhã, o leite com a fruta ou o leite com o cereal, tá? À noite, o jantar, como o do almoço, e antes de dormir, o leitinho novamente, tá certo? Já com o leite de vaca, a introdução alimentar ela muda um pouquinho, porque você não começa a introdução alimentar com 6 meses. A gente inicia a introdução alimentar com 4 meses, tá certo? Desde que a criança já esteja apresentando os sinais de prontidão que nós já falamos nos vídeos anteriores, tá certo? Então a gente começa a sequência da alimentação da criança com a fórmula, basicamente com o leite de vaca é a mesma coisa, porém inicia-se um pouco antes. Então os 6 meses da criança da fórmula é os 4 meses da criança com o leite de vaca, tá certo? Então, a gente, com 4 meses, já não precisa mais diluir o leite. A gente entra com a frutinha no meio da manhã e no meio da tarde e com o alimento no almoço, tá? Pois com 5, 6 meses a gente já coloca o jantar e vai fazendo essa evolutiva aí da maneira como foi feita já a partir dos 7 meses aí, como a gente faz com a fórmula infantil, tá certo? Aí a gente já faz, né? Frutinha na manhã, frutinha no meio da tarde, almoço com todos os grupos de alimentos e a frutinha como sobremesa, o jantar, a mesma coisa do almoço e por aí vai. Quando a criança ela faz 12 meses até 2 aninhos, a gente faz a alimentação completa ali, tá certo? Então, basicamente, essas são as diferenças. A água também é extremamente importante, tá? A criança ela passa a receber água a partir dos 6 meses com a fórmula infantil e passa a receber água a partir dos 4 meses com o leite, tá bom? E aí a água é interessante a gente dar a água para a criança sem ser na mamadeira ou chuquinha, usar um copinho, tá certo? Ou uma colherzinha mesmo, uma xícara, ou uma canequinha, tá bom? Tentar não colocar a água na mamadeira, tá certo? E desvinculando a criança dessa mamadeira também. Basicamente é isso, gente. As diferenças são poucas, mas é importante a gente observar o que a gente precisa fazer a introdução alimentar quando a criança é alimentada com leite de vaca antecipadamente, porque o leite de vaca ele não é completo, ele falta várias vitaminas para a criança, tá? Tem baixa de vitamina A, de vitamina D, vitamina C, tá certo? E também a questão do ferro também não é bem aproveitado, e a criança ela pode desenvolver uma anemia fazendo uso do leite de vaca. Então, assim, é importante a gente fazer essa introdução um pouco antes, exatamente por conta disso, mas a criança ela precisa estar se mostrando pronta para essa alimentação. Então é importante a gente observar os sinais de prontidão. Caso a criança não tenha esses sinais, a gente começa a fazer a introdução de suplementação, tá? E depois a gente vai colocando a alimentação conforme a criança vai se mostrando pronta para isso. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo grande, até mais!